Olá, iniciamos a semana com o mercado brasileiro seguindo sua tendência de alta. Tivemos uma leve correção na semana passada, o mercado voltou para a região de suporte e já começa a ter uma reação mais positiva novamente. Temos novidades com relação ao relacionamento e com relação ali aos assuntos, né, de tarifação entre Estados Unidos e União Europeia. Então, o Trump anunciando ali que adiou até 9 de julho, né, para o início da tarifa de 50% entrar em vigor, e isso, de certa forma, acaba tirando ali um pouco daquela tensão no mercado que foi gerada aí pela notícia, né? Bem, vamos dar uma olhada no gráfico, começar falando do Ibovespa, né? Então, conforme eu comentei, o Ibovespa corrigiu ali na semana passada, a partir ali do dia 21, ele fez esse movimento de correção. Eu tinha marcado 2 pontos no gráfico, tá? O primeiro ponto na faixa dos 137.500, que representava ali próximo da região de topo histórico, né, anterior, né, que foi rompida agora, e tinha marcado também a região dos 135.500. Eram pontos que eu considerava ali que são pontos saudáveis na correção, tá? Ele corrigiu, segurou, tá tentando formar o seu pivôzinho de alta para continuar subindo, tá? Então, essa que é a ideia aí para o Ibovespa. Vamos lá, meu viés ainda segue sendo de alta, segue um viés ainda sendo um viés de comprador, tá? Só que assim, tem que tomar cuidado porque em algum momento a tendência pode acabar, né? Então, por isso que é sempre importante, né, estar de olho no que acontece, e se o cenário mudar, a gente tem que mudar de ideia também, até para não ficar preso ali, vendo o preço caindo contra o que nós imaginávamos ali até então, o plano inicial, né? Bem, chegou na região de suporte, segurou, tá mandando para cima, então a princípio segue interessante a compra. Mas se por um acaso, hoje eu estou até vendo ali que o Ibov já devolveu parte do movimento do dia, né? Começa a marcar um paviozinho no dia de hoje. Se por um acaso, nos próximos dias, né, até mesmo aí hoje, é, enfim, ao decorrer aí dos próximos dias, esse BOV não renova a máxima e vem perdendo para baixo aí da mínima que ele deixou na sexta-feira, eu começo já a ver um primeiro sinal de alerta, tá? O ideal seria que o Ibov não voltasse mais para baixo dessa mínima dos 135 mil, tá ok? Então, é para cima, estamos em uma região de máxima histórica, então cuidado, não tem aquela relação risco-retorno mais interessante, né? O mercado já andou bastante aí nos últimos meses, né? Então vem andando bastante aí praticamente desde 9 de abril, né? Então ele já puxou bastante, isso sem considerar, né, desde janeiro. Desde janeiro ele já vem nessa movimentação de alta ali, então já vem andando bastante o mercado brasileiro. Muito cuidado que em algum momento ele pode ter uma realização um pouco mais pesada, e aí quem está comprando aqui, né, principalmente para quem está comprando um pouco mais pesado, pode acabar ali dando deixando preso em uma região que não é muito confortável de preço, tá? Então, seguimos com o nosso Ibovespa para cima, mas é importante que ele permaneça aí acima dos 135 mil. WDL Foot, gráfico do dólar, vamos lá. O dólar segue lateral, segue da mesma forma que já venho comentando há algumas semanas, testando região de fundo de outubro de 24, não perde ali aquela região. Então, o dólar não perde essa região. Como ele está lateral, eu vejo esse dólar com possibilidade de voltar tudo de novo para testar os 5.800, tá? Meu viés dólar ainda é para baixo, tá, pessoal? Assim, eu vejo que se esse dólar, pelo gráfico diário, né, se ele continuar aí na movimentação, né, principalmente se ele romper esses fundos, é 5,50. Então, assim, a minha ideia para o dólar seria isso. Se a ideia do dólar é para baixo, porque você desenhou aqui ele voltando para 5,80? É que assim, aqui não seria o melhor ponto de venda, né? Para quem já está vendido, ok. Espera e vamos ver se ele rompe agora. Aqui, se eu estou de fora e quero tentar alguma coisa, pensando isso no swing trade, pensando numa movimentação em região de fundos anteriores, uma região que ele já testou por volta do dia 3 de abril, testou por volta do dia 29 de abril, testou por volta de 14 de maio e testou recentemente na semana passada.
Então já tem 1, 2, 3, 4 testes na mesma região, ele não perde, e toda vez que ele testa ali, ele tem uma reação compradora, tá? Então estou acreditando que ele vai tentar segurar mais uma vez, mandar lá no 5,80. Ali sim, 5,80, chegou lá, começou a falhar, bater cabeça, um comportamento que demonstra dificuldade em romper a região de resistência, ali sim é um ponto que eu considero mais interessante para quem tem esse viés mais vendedor aí para o gráfico do dólar, tá ok? Então vamos seguir acompanhando o dólar, mas de qualquer forma, consolidado, segue consolidado entre 5,64 e 5,80, tá? Então essa aqui é a consolidação do dólar. Bem, toda semana eu trago 2 candidatos aqui para vocês, né? Hoje não é diferente, gostaria de chamar alguns, de trazer 2 candidatos aqui que eu entendo que estão interessantes ali, pelo menos no curto prazo. O primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção é o gráfico de São Martinho, SMTO3. Bora lá, pessoal. São Martinho, primeiro ponto, né? São Martinho, quando eu pego pelo gráfico semanal, ele chegou em uma região de fundo lá de janeiro de 23, tem um suporte pela mínima 610. Tá certo que se eu considerar todo o movimento que ele vem ali, não é um gráfico muito bonito pelo semanal, mas eu vejo que tem espaço de correção e eu vejo que ele chegou em uma região importante de preço, né? Então tem uma relação risco-retorno, até mesmo pelo semanal, interessante ali, considerando essa região. Vamos lá, quando eu desço para o tempo gráfico diário, repara que ele vinha na movimentação de topos e fundos descendentes, né? Sempre deixando topos e fundos mais baixos. Aqui, desde o dia 7 de abril, ele começa a segurar no teste dos fundos anteriores. Então, ele fez 3 testes. E agora ele começa a se desenhar aqui uma pernadinha de alta, tentando trabalhar acima de topinhos anteriores, né? Então, até peguei esse aqui como referência ali do dia 14 de abril, ele já voltou para testar e está tentando iniciar uma pernadinha de alta, tá? A princípio, eu vejo alguns pontos ali que São Martinho pode voltar para testar. O primeiro ponto que eu considero aqui de São Martinho seria que a região dos 22,70, vai ser um primeiro ponto ali de decisão. Acima de 22,70 pode voltar lá nos 24,60. Eu não acredito que se ele for 24,60 que ele passe de primeira, tá? Só que do ponto atual até 24,60 a gente tem aí quase 16, 17% ali, se forçar um pouquinho ali de alvo, né? Se ele realmente der continuidade na movimentação de alta. E o ideal seria que ele nem, assim, ele pode até violinar para baixo desses R$20, mas o ideal é que ele não comece a ter fechamento para baixo dessa região. Então eu colocaria um stop aí, dá até para dar uma folguinha aqui, 19,40 ali, então daria uns 7, 8% stop com possível alvo, né? Se ele realmente for buscar lá os pontos que eu marquei, de até 17%. Então tem uma relação risco-retorno interessante, pouco mais aí de 2 para 1. Então por isso eu considero o São Martinho um bom candidato. Vamos ver se ele vai ter força e volta a repetir. Importante que ele permaneça acima dos 20, tá? Começou a voltar para baixo dos 20, acende o sinal de alerta, não quer deixar um stop muito folgado, já estopa curtinho mesmo, e aí a gente passa a observar com mais calma depois, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando. O outro candidato que eu gostaria de chamar a atenção é o gráfico de GGBR, tá? Gerdau, GGBR4, semanal, também chegou em uma região importante de preço, que é a região dos 13,85, região que ele vem testando desde 2021, tá? Então é um ponto que ele não perde desde 2021. Ele tocou lá na semana do dia 14, né? Do dia 14 de abril, segurou e já vem na movimentação já. Tá certo que GGBR, quando eu pego o gráfico já, ele já andou um pouquinho, tá? Já andou um pouquinho. Tem uma região de resistência aqui perto dos 16, ele tem que romper, tá? Mas ele começa a desenhar para a gente aqui um movimento de topo, fundo mais alto, e aí eu começo a ver a possibilidade, é claro que ele tem que romper para cima desse topo, de GBR desenhar um movimento até a faixa dos 17,40, e aí qual que é o detalhe? Se ele for até 17,40, depois corrige e consegue permanecer para cima dessa faixa vermelha, que está aí perto dos R$16, eu vejo que GGBR abre alvo para testar de novo a região dos R$19,90, a região dos R$20. Então, o GGBR abre ali um espaço de alta bem interessante, tá? Então, gosto também de GGBR. Volto a repetir, já andou um pouquinho mais, mas de qualquer forma, não é um candidato que eu descartaria, né? Vejo que segurou numa região bem interessante no semanal e o diário começa a ficar interessante, começa a ganhar suporte de curto prazo também, né? Então, vamos ver se GGBR vai ter força para romper para cima dos 16. Quem sabe aí no futuro, é claro que não é algo que acontece ali tão rápido, no futuro ele tente buscar lá próximo dos 20, tá? Mas pelo menos aí para testar os 16, quem sabe aí
16,70, né? Ou já vai direto ali na faixa dos 17, 17,30. Eu vejo que o GGBR pode tentar ir nos próximos dias, tá? Então, gosto de GGBR. Vamos ver se ele vai ter força aí para dar mais uma puxadinha para cima, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui também no gráfico do S&P 500. Vamos lá, S&P 500 já é feriado nos Estados Unidos, conforme eu já comentei aí no início, né, da transmissão. Então, o mercado não tem negociação hoje, mas S&P 500 ele dormiu a semana passada ali em cima de uma região de suporte, tá? É uma região que eu gosto mais da compra. O único ponto de observação que eu deixaria aqui no S&P 500, se eu for no gráfico menor de 2 horas, né? Ele vem no movimento de correção que ainda tem ali uma movimentação de queda, tá? Topos e fundos mais baixos. Então, só tomar cuidado, porque ainda pode ter um movimento de continuidade, e aí o próximo ponto de parada seria os 5.700. Gostaria de observar algum movimento parecido com esse aqui no S&P 500, né? Então, ele fez um fundinho aqui no gráfico de 2 horas, repique, aí testa fundo, não faz novo fundo, e depois vem começando a trabalhar acima de um topinho anterior. Isso aqui me sugere que ele pode estar, assim, virando novamente ali para cima e retomando a sua movimentação de alta. Ali me chama mais atenção para entrar em compra do que tentar pegar esse movimento, né? Tentar pegar a faca caindo. Não sei se ele vai parar aqui, pode ser que ele passe direto, e aí pode dar um pouquinho mais de calor aí para quem está comprando agora mercado americano, tá? Mas de qualquer forma, é uma região interessante para ficar de olho aí nos próximos dias. Beleza? Bem, pessoal, então é isso. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente semana, bons trades. Lembrando que a gravação das oportunidades da semana é em parceria com o canal Monitor do Mercado. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.